motivos aí Galera, olha só, vamos financeiros, começar a falar né, das questão que o notícias do Mengão, Flamengo porque tem está várias muito exclusivas, certo, inclusive tem exclusiva né, nossa que hoje, tá? tudo aí, essa narrativa da Leila Pereira e da Libra não hoje existe, com tá? relação... A gente vai trazer isso aqui para vocês. Aqui. Eu só quero trazer aqui uma informação importante que o Felipe Luiz, for dirigir, a gente por um tempo, tá? Bem, parte do valor salarial de auxiliar com relação à renovação do Arrascaeta, pagou por um tempo, tá? parte do valor salarial da do ida auxiliar do BAP técnico. ao Olha Ninho isso, do segundo o Urubu, GE, exclusiva sobre eles trouxeram o seguinte, que ao assumir o Flamengo, ainda na base, ele chamou o auxiliar Ivan Palan, porém o espanhol estava trabalhando no Japão, tá? com então, uma realidade financeira que não condizia com a base do Flamengo. Sabendo disso, o Felipe arcou com uma parte dos custos salariais do auxiliar, enquanto o clube pagou a outra parte, né? Tá? O ex-dirigente do Flamengo, Bruno Spindel, falou sobre essa situação aí de Felipe e ainda contou bastidores de quando o treinador aceitou assumir o time profissional. Olha só, tinha um compromisso nosso de dar continuidade e ele de ter o primeiro trabalho como treinador na base do Flamengo, quando ele decidisse se aposentar. A gente acabou de conversar com no final do ano de 2023, Felipe chamou a gente e avisou que decidiu que parar, mas pediu para ele anunciar o fim da carreira. E nós perguntamos o que para ele, nós perguntamos o que ele queria para o futuro. A contratação. Ele disse que queria ser treinador e nós lembramos o compromisso dele ser treinador da base do Flamengo. Ele topou, trouxe o Diogo, preparador, o Ivan, auxiliar, para entenderem o detalhe, o nível de vontade do Felipe em tudo que ele faz na vida. O Ivan estava vindo do Japão e tinha uma outra realidade financeira que não condizia com a base do Flamengo, e parte do custo do Ivan era pago pelo próprio Felipe. Gente, isso é um exemplo, né? Na demissão do Tite, a gente chamou o Felipe para ser treinador, a negociação desse contrato foi de 5 minutos. Ele disse que era o sonho dele, que assinaria o contrato que a gente fizesse. Ele disse, o contrato que você fizer aí, eu assino. Fizemos um contrato de 15 meses porque a gente acreditava muito nele. Tá? Ele só pediu para aumentar os auxiliares e disse que poderia tirar o dinheiro dele. Então, mas não fizemos isso, claro. Reajustamos o contrato dentro do que ele pediu. Eu tenho certeza que ele vai ser um dos maiores treinadores do mundo, da geração dele. E tenho certeza que vai ser treinador da seleção brasileira um dia. Cara, sensacional. Ó, Spindel, maneiro, a declaração interessante do Spindel. E que legal a atitude do Felipe Luiz, né? Que bacana a atitude do Felipe Luiz. 40, 50 milhões de euros. Os representantes do Samuel Lino, falei ontem na Placar sobre isso, hein? Bem, sobre a questão do Jorge Nicola, que eu falei que, olha, Flamengo, fontes ligadas ao Flamengo desmentem essa história do Samuel Lino na noitada, ele não realmente deu uma queda de rendimento, mas estão desmentindo isso. O Flamengo pode até ser que interesse. Segundo Jonas Stelman, grande Jonas Stelman, os representantes de Samuel Lino estudam ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra um jornalista que divulgou, o Jorge Nicola, que o atacante estaria exagerando em casas noturnas. Tá? A defesa de Samuel Lino entende que a informação é falsa e prejudicial à imagem do atleta. Os representantes, no momento, aguardam apenas o ok do atacante para a formalização da ação judicial. Vale destacar que, em casos como esse, é possível requerer a inversão do ônus da prova, com base no artigo 373, o primeiro, do Código de Processo Civil, o que obriga o jornalista a comprovar a veracidade das informações divulgadas. O jornalista Pablo Rafael Rua conseguiu informação parecida com a nossa, conversou com uma fonte ligada ao Flamengo, que falou o seguinte: o Flamengo não vai ficar toda hora desmentindo fake news. Mas não houve já deixando claro que é fake news, confirmando essa informação de ontem. No mundo de hoje não tem possibilidade de alguém estar circulando desse jeito e não ter foto e vídeo. Ele, o jornalista que divulgou a informação, não tem embasamento para falar o que está falando. Então, Flamengo aí se posicionando ao jornalista Pablo Rafael Rua, mas avisando que não vão ficar rebatendo fake news o tempo todo. Essa merecia, porque, cara, envolve aí o atleta, a carreira do atleta. Falta assinatura. O Flamengo teve hoje aí uma apresentação dos jogadores para treinar, né? Os jogadores treinaram normalmente hoje, sem lesionados ou convocados. O elenco do Flamengo completo treinando na manhã deste sábado. Então o Flamengo teve treino no Ninho do Urubu, um treino importante aí na preparação, né, para o jogo diante do Botafogo e também para o jogo contra o Racing, né? O Flamengo se preparando agora com tempo para se preparar e, claro, de olho lá também nos jogos do Palmeiras, que o Flamengo quer as duas competições, quer ganhar o Brasileiro, quer ganhar a Libertadores. Cara, e o Flamengo, hein? O Flamengo é realmente, né, cara, o trem pagador do futebol brasileiro. Não tem jeito, né? O Botafogo fazendo promoção para tentar encher o estádio contra o Flamengo, por saber que é importante o jogo pro Flamengo e tal, e a torcida do Botafogo tem a rivalidade maior com o Flamengo. Então,
devido ao baixo público nos últimos jogos, o Botafogo fará uma promoção para ter o Engenhão cheio no clássico com o Flamengo. Vale destacar que a ação acaba sendo rotineira na vida rubro-negra. Na maioria dos times adversários, os estádios pouco enchem, mas quando o jogo é contra o Flamengo, costumam ter a capacidade máxima. Isso mostra que o Flamengo segue sendo o trem pagador do futebol brasileiro. Para o clássico, o Botafogo faz 29 ele vai ter 35 anos. Acho que ainda pode aposentar no possam adquirir até 3 ingressos, sendo um grátis e 2 pelo valor de R$30 cada. Fazer ali já os sócios do Plano Branco podem adquirir 3 ingressos pelo valor de R$30 última temporada. Ou seja, os caras fazendo promoção para lotar contra o Flamengo, porque não está dando público no Engenhão. Olha só, eu convido você aqui também a acompanhar todos os nossos patrocinadores no comentário fixado e lembrar mais uma vez que tem 80% de desconto hoje no Pix do Milhão para você aproveitar e 1 milhão na sexta-feira, mas antes, segunda, quarta, 100 mil, 2 prêmios de 100 mil, você pode participar de todos e ainda tem prêmios surpresa na terça e na quinta. Agora com vocês aqui, a gente vai reagir, fazer uma reação especial ao Mundo na Bola, Fabrício Kika, já chega lá se inscrevendo, eu vou deixar ele aqui marcado também na descrição do nosso canal, na descrição do vídeo, para você acessar o Mundo na Bola do Fabrício Kika, que ele arrebenta. A explicação dele é fantástica. O Flamengo tem a razão. A diretoria preferiu não comentar. Olha só. Então, como a fonte ligada à diretoria preferiu não comentar com relação à proposta do staff do Felipe Luiz, ao valor e tudo mais, então a gente não tem como cravar para vocês com relação a valores. Apesar de muita gente falar, pediu 2 milhões, não foi nada disso. Falaram que é na casa ali de 1 milhão, mas que o Flamengo vai negociar, vai chegar no meio termo com o Felipe Luiz. Então o Felipe Luiz deve renovar com financeiramente o Flamengo. E ele vai começar. Olha, a gente lembra que hoje tem o sorteio de 100 mil reais no Pix do Milhão. O cenário, hoje, tá? Você pode garantir com um preço super em conta o seu e-book do Pix do Milhão e você participa de 100 mil reais hoje. Imagine que essa o prêmio situação é hoje, se estenda na justiça. Aí na quarta-feira, amanhã, tem surpresa, justiça para reclamar, tem mais 100 mil reais sorteados. Essa grana continua, você paga e 1 milhão de reais na sexta-feira. você pode garantir. Vamos dizer que a resolução saísse, por exemplo, apenas em julho de 29, que é um prazo factível. Esse é o momento de você garantir o seu Pix do Milhão. A gente já avisou, vale muito a pena. Então a gente está aí trazendo todas as notícias do Mengão com o oferecimento lá em julho de 29, então o Flamengo a gente ganha a causa e tem razão. Vai trazer aqui agora a informação com relação ao Luiz Eduardo Batista. Que o cenário 6, o cenário mais favorável. A gente já falou logo no começo do vídeo sobre a nossa exclusiva com relação ao Saul, possíveis jogadores aí preservados no jogo diante do Botafogo não recebe, no Engenhão. Isso vai aumentando, vai acumulando. Então a gente traz aqui para vocês agora a questão da reunião do que vai sendo corrigida por CDI, até o Ninho do Urubu. Essa dívida vai chegar que costuma já fazer, 2029, algumas vezes no mês ele vai lá, almoça no Ninho do Urubu, e a quantidade de dinheiro se encontra com os jogadores, conversa com o Felipe, com o Boto. Disponibilizado então o BAP foi cedo hoje, o treino foi 9h30 através do pagamento da Globo. Chegou, acompanhou o treino, da Globo, almoçou não será com os jogadores pagar a após dívida o treino, que esse clube terá com os atletas, deu o apoio total da diretoria. Como se resolverá esse caso? Passou para os jogadores que confiam no trabalho de todos, confia no Boto, no Felipe Luiz, confia demais no trabalho do departamento de futebol. E aí o BAP foi lá para passar essa confiança e também dizer para não ser considerado no debate que está acontecendo, eles estão acompanhando tudo, o Flamengo está se mexendo, está se movendo também nos bastidores, e essa possibilidade, dando todo o respaldo no extracampo, e que eles podem apenas pensar em fazer a parte deles dentro do campo. Então, o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi lá no Ninho do Urubu ter uma reunião com o Boto, com o Felipe, almoçar com os jogadores para dar total respaldo para que eles só pensem em jogar bola. É importante essa atitude do BAP, ter reunião lá no Ninho, embora, até como eu falei antes, do Daniel Fonseca chegar no caso do Ninho do Urubu para se reunir, saiu antes do BAP. Então a gente tem essa informação aí que foi no sentido de ajudar, de passar confiança, de dizer que sabe, confia demais nesse trabalho que está sendo feito pelo Felipe Luiz.
fez essa declaração numa reunião com os credores. Esse encontro, né, e me passaram que é normal, que o BAP vira e mexe vai lá almoçar e acompanhar o treino no Ninho do Urubu. E foi isso que aconteceu, semana decisiva, Flamengo e Botafogo, depois Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Racing. Então são jogos decisivos que o BAP foi ali apoiar, né, e mostrar que a diretoria está tentando fazer de tudo para que eles só pensem em jogar futebol. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação, comentando, né, compartilhando. Convido você também a estar sempre acompanhando nossos patrocinadores aí no comentário fixado. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu! Se inscreve aí, dá essa moral pra gente, tamo junto. O presidente foi jogador como eu. Na Volquinha. Galera, olha só, vou começar a falar das notícias do Mengão, porque tem várias exclusivas, inclusive tem exclusiva nossa hoje, tá? A gente teve uma exclusiva importante hoje com relação... Recuperação judicial? Perde guardar aqui. A gente teve uma exclusiva importante quando a minha esposa for dirigir, a gente... Um outro aspecto importante que está sendo muito pouco uma exclusiva aqui, cara, com relação à renovação do Arrascaeta. É a questão da audiência. Tá? Exclusiva também da ida do BAP ao Ninho do Urubu. Exclusiva aprovado, sobre, né? jogadores aí que podem ser preservados no jogo. Imaginemos nós um jogo do Botafogo no Engenhão. Flamengo e Bragantino. Então a gente trazendo aí tudo para vocês. Lá, acordado, aceito. E a gente também falando sobre a notícia que o Ekren Conor trouxe com relação ao Anderson Talisca, né? Mas você que está assistindo, interessar ao Flamengo, a gente consultou a fonte ligada à diretoria. Você consegue entender que há já uma questão nos garantiu que não há interesse algum. Entre o jogo Flamengo e Bragantino, a divisão 50-50 determina, é um critério. O Anderson Talisca interessava a Flamengo e Fluminense. Mas a gente acabou de conversar com uma fonte ligada à diretoria que nos garantiu que o Flamengo não tem interesse nenhum em Anderson Talisca. Então não procede o Flamengo. Vai tentar a contratação. Pode fazer, por exemplo, vai contratar, porque o Matheus Cunha está saindo com um goleiro, vai contratar um zagueiro, vai contratar também um jogador de meio campo e a possibilidade, né, volto a dizer, do Flamengo contratar. É um critério que pode ser aplicado. O Lucas Paquetá, né? Eu sinceramente, estou vendo muita gente falar sobre isso. Preciso ter um pouco de cuidado, eu ainda acho que não essa é nessa questão da audiência já dividida 50-50 aprovada e assinada pelo Flamengo, indiscutível, não uma ou duas temporadas, mas mais para 2 temporadas, viu, gente? Eu não acredito numa vinda do Lucas Paquetá por agora, não. Eu acho que ainda demora mudar um contrato que foi assinado. Essa parte está assinada e não está sendo realidade, mas no futebol brasileiro, tá? Que já há salários altíssimos, um jogador que ainda tem mercado na Europa. Então eu sinceramente não acredito sem dúvida, na vinda do Lucas Paquetá nesse momento. Agora, mas eu acredito sim que daqui a 2, 3 anos a gente possa ter o Lucas Paquetá um outro aspecto do contrato. São aí possibilidades que a gente sabe que o Flamengo hoje está com muito dinheiro, mas o Flamengo não vai gastar 40, 50 milhões de euros para contratar um jogador. Eu acho que nem 30 um jogador da idade do Paquetá. Vocês lembram dessa situação? Vamos lá, trazer aqui para vocês informações importantes, judicial, não teve seu dinheiro bloqueado, a gente recebeu então já uma trouxe essa situação do Anderson Talisca que não interessa não lhe pertencia ao Flamengo, pode até ser que interessa ao Fluminense, mas ao Flamengo não. E a reunião do empresário do Arrascaeta com o José Boto. Jogadores serão contratados com dinheiro que deveria ser de outro clube. Então a gente teve aí do Flamengo, do Palmeiras, a reunião acontecendo no Ninho do Urubu, a gente trouxe com exclusividade para vocês o Daniel Fonseca. Esse o clube empresário perde do Arrascaeta esteve presente no Ninho. A gente teve uma pessoa da nossa equipe que estava aí. Todos os times contratam jogadores, ganham jogos, tiram pontos do Flamengo. Né? Na verdade, e mesmo que o Flamengo consiga recuperar esse dinheiro no futuro, o prejuízo esportivo é irrecuperável. O Inter não dá para recuperar. Né? Já era. Em um determinado momento recebeu a informação que o Daniel Fonseca, empresário do Arrascaeta, tinha acessado o Ninho do Urubu. Aí eu fui pesquisar, fui saber informações. É o que o Inter faz com o Thiago Maia, que força o Flamengo eliminou ele. Da necessidade de bloqueio entre o BAP e o Daniel Fonseca. Ele chegou depois da saída do BAP, presidente do Flamengo. É claro que o Corinthians faria isso com o Souza Matheuszinho. O Flamengo passou na Copa do Brasil campeão. Que é só a parte que é o litígio. É o próximo passo que a Libra vai tomar. Mas ainda não foi assinado, mas já está tudo definido, tudo acertado, renovação do Arrascaeta. Esta parte até não é o 2028 já resolvido
sacramentada. Acatou. A Libra falta assinatura, mas já foi aceita. É assim que já funciona. Foi sacramentada. Se nada fosse feito, se o dinheiro continuasse sendo recebido, renovação até 2028. Está sendo discutido, está estão separado. esquecendo esses 4 pontos, estão esquecendo o papel do Flamengo nessa discussão, que é proteger não só o seu dinheiro, mas a sua capacidade competitiva esportiva. Houve também uma boa valorização salarial do Arrascaeta, que é o craque do time. E o papel da justiça, determinar ou não a necessidade de jornalistas de São Paulo não falam. Você foi perfeito, é melhor que muito jornalista aí, cara. Cada figura. Portanto, tudo certo aí entre o Flamengo você pode discordar, mas há uma razão muito mais técnica do que simplesmente querer asfixiar os outros clubes. Se aposentar no Flamengo. É o jogador aí querer forçar os clubes a negociar através da asfixia financeira. Quantos anos? Não é um comentário tecnicamente justificado. Se ele tem aí. Então é isso, convido você a se inscrever no canal e acompanhar 29, agora a pode chegar a 22, matéria 29, do Fabrício no Flamengo. É fantástico, né? No canal o Arrascaeta está sendo pai com quantos anos? Ele vai ser papai também agora. Vamos acompanhar, ele vai falar sobre questão financeira, explicar essa situação toda ele fez 31. Esse absurdo de jornalistas lá de São Paulo, 26, palmeirenses, que 32 anos, 33, criar essa narrativa, né, 35, a Leila também já fez. 29 ele vai ter 35 anos. Eu acho que ele pode aposentar no Flamengo ou, na pior das hipóteses, encerrar a passagem dele no Flamengo aos 35. Rafinha Alcântara no Flamengo. Diretoria avalia com cautela. Será que o meia Rafinha Alcântara em Barcelona e PSG pode vestir o manto sagrado em 2026? O que vocês acham? O nome voltou a ser citado nos bastidores da Gávea, mas a diretoria ainda observa com cautela. José Boto, novo chefe do futebol rubro-negro, analisa o histórico de lesões do jogador e o impacto que sua chegada teria no elenco de Felipe Luiz. Rafinha está livre no mercado e vê com bons olhos um retorno ao Brasil. Mas será que vale o risco de apostar num jogador tão técnico, porém com um histórico físico delicado? Comenta aí se você traria Rafinha para o Mengão. Abraço.